eu, eu reconheço assim, que na minha família eu sou de uma linhagem de mulheres fortes, mulheres poderosas, mas que se a gente for parar para refletir um pouco, elas também entram naquela ideia de romantização muito, né, do termo guerreira, porque assim, são guerreiras sim, mulheres que, sabe, pegam no chifre do boi e que, né, sustentaram aí a luta, né, vivendo situações de opressão dentro do ambiente familiar, por conta do machismo, por conta do racismo que sofreram, né, são mulheres que minha mãe, minhas tias e desde as minhas avós, elas trabalhavam em casa de família, né? Então, elas cresceram aceitando que eram menores, que eram inferiores. Então, havia um incentivo para que a gente buscasse se aproximar desse padrão. Então, quando eu sempre coloco que às vezes as pessoas, nossa, os negros são os mais racistas, os próprios negros têm preconceito contra os negros. E aí eu sempre levanto essa questão, como é que a gente pode ser tão injusto a ponto de exigir que o negro não seja racista dentro de uma sociedade que é racista, dentro de uma sociedade que impôs e que provou e que demonstrou que ser negro e se aproximar daquilo que identificava enquanto negro era sofrer as consequências do racismo de forma ainda mais violenta, né? Porque as pessoas negras que se posicionam, que se impõem, elas tendem a sofrer muito mais. Eu vejo no feminismo negro como um movimento assim, mundial, articulado, como sendo essa experiência assim, de articulação dessas lutas todas, de pautar essas questões todas, e de trazer, né, as experiências dos diferentes lugares que não são iguais, né, mas que, enfim, vai dando caminhos para que a gente possa avançar, né, porque a luta contra o racismo, mais do que tudo, antes de tudo, é uma luta pelo direito à vida, né, à sobrevivência. Né? A gente, quando luta pelo direito para que vida, né, aquela frase, vidas negras importam, a gente pensar em toda a sociedade, não só negra, não só os negros, mas brancos, negros, assumirem, né, isso como uma luta, como uma pauta de todos, é reconhecer isso, né, que o direito, lutar pelo direito à vida é um compromisso, né, de humanidade, e é a partir daí que a gente vai conquistar a liberdade, essa igualdade que a gente tanto sonha. Uma das coisas também que depois que eu acho que é interessante, que também é uma demanda muito grande também para se compreender o racismo e também avançar, né, não ficar só falando de racismo e perceber que ele não caminha, as pessoas continuam praticando, os negros continuam na base, e que a gente tem colocado, e que eu acho que em todas as oportunidades a gente deve falar, é que discutir o racismo, ele tem que vir sempre na discussão da branquitude. Né? Não tem como a gente avançar na questão do racismo sem que pessoas brancas também pessoas brancas também pensem os seus privilégios, pensem que você não questionar determinadas condições ali, né, desigualdade, você está contribuindo. Então, tem gente que às vezes nem é racista, não pratica, está às vezes envolvido na luta, são pessoas engajadas, mas ela não pensa muito se ela é convidada para falar, não que brancos não tenham que falar sobre racismo, seria ótimo, mas que naquele momento que ela vai falar, ela perceba o seu lugar de fala, reconheça, não, eu estou falando aqui sobre isso, mas eu tenho que reconhecer que eu sou branca, ou que eu sou branco, que eu sou hétero. Então, eu acumulei privilégios ali que me trouxeram até aqui, que tenham condições. Então, assim, eu acho que a pauta, essa questão da branquitude, ela é algo, assim, fundamental, que as pessoas percebam, reconhecer, identificar o seu privilégio, perceber em tudo, em todas as oportunidades, sabe, do cotidiano. Ela é uma premissa, né, na luta antirracista, né, tanto que os intelectuais negros, eles sempre colocam isso como uma questão fundamental. Racismo, vai falar de racismo, tem que falar de branquitude.